E existe diferença, agora vamos entrar para o tabagismo. Existe diferença de agressão do cigarro? Você já cantou a bola que ele agride os dois. Ele agride algum principal? Existe um impacto maior? E... Pois é, não é que seja, eu acho assim, a doença arterial, a gente acaba preocupando, a gente preocupa, na verdade, nas duas, né? Porque tudo é causa de morte, eu falei assim, ainda pior que são complicações mais graves, né? A gente fala que o tabagismo está envolvido aí em grande número de óbitos por doenças arteriais, que tem a ver com o seu infarto, o derrame, quando é a circulação aqui do cérebro, e que pode acontecer também nas periferias do corpo, nas artérias. As artérias, que é esse sistema que leva o sangue, o que acontece? O cigarro ele vai ter uma lesão na parede, no endotélio, por dentro da artéria, e vai acelerar o processo de aterosclerose, que é que a gente vai juntando uma sujeirinha ali dentro do encanamento, e aí as artérias vão se entupindo. O que acontece se você entope uma artéria? Ela deixa de levar o sangue para aquele lugar. Só que se aquele lugar precisa, realmente você vai ter um déficit de sangue, de oxigênio naquela região. E vai causar o que a gente chama de um infarto naquela região. Isso pode acontecendo muito aos pouquinhos, só que às vezes você pode ter uns entupimentos mais abruptos. São os casos que vão parar em pronto-socorro, de maior urgência. Isso se acontece no coração, é o infarto. Se acontece aqui no pescoço, doença carotídea, por isso que a gente faz muito preventivo, de exame de Doppler, para ver como estão as carótidas. Porque se entupir aqui, vai faltar sangue no cérebro, é o derrame. E se faltar nas pernas, no resto do corpo, a gente fala que é a doença que acaba na mundo vascular, que vai precisar fazer revascularização, da gangrena, amputar a perna, esse tipo de complicação. E por isso que o cigarro é tão importante, porque ele é um dos fatores de risco para a doença aterosclerótica, para ela evoluir de forma mais rápida. Claro que ele não é o único, isso não acontece só em fumante, né? A gente fala que isso acontece, é um processo natural da gente, faz parte do envelhecimento. Eu falo que a pele vai enrugando, fazendo ruga, a artéria ela vai endurecendo e juntando uma sujeirinha ali dentro. Normal, desde que isso não seja muito intenso e não interrompa o fluxo do sangue. Se isso acontecer, você vai ter a complicação. E quais são os fatores de risco? Tem outros também que vão estar envolvidos nesse processo, para acelerar esse processo. Existe relação, Aline, entre varizes e cigarro? Porque aí você começou a falar de veia, né? Varizes, veias. Isso. Você falou que o impacto maior é na artéria, realmente o processo aterosclerótico vai agredir mais. Só que a gente tem as veias também. Vamos dar uma pincelada na veia primeiro, que é a sua especialidade, grande especialidade. Sim, é o que eu acabo tratando mais. Mas as veias, na verdade, a ação vai ser uma ação não diretamente assim. A gente não tem varizes ou doenças venosas por conta do cigarro. O que acontece muito com o cigarro é que é como se ele causasse uma inflamação na parede da veia. E isso vai predispor a quadros de flebite, que é aquela inflamação. Não sei se alguém já teve, foi no hospital, pegou o sangue aqui, foi correr alguma medicação e inflamou a veia do braço, ficou vermelha, ficou quente, perdeu a veia. Isso pode acontecer em outras regiões do corpo e veias superficiais, e o cigarro aumenta a chance disso acontecer. E no sistema profundo, o cigarro também aumenta por mexer não só na parede do vaso, mas muito também na composição ali do sangue, aumento de algumas atividades de coagulação, vai deixar o sangue mais grossinho, digamos assim. Então, pessoas que fumam têm uma tendência à trombose, e essa é a maior preocupação no segmento venoso. Não é com o desenvolvimento das varizes, é quem tem varizes, preocupação daquilo inflamar, mas é uma doença que é mais fácil de controle, então não dá causa tanto estresse pra gente. Mas no caso da trombose, não, porque a trombose é um entupimento de uma veia mais profunda. A grande maioria das vezes, a trombose vai acontecer na perna. Por quê? Porque ela fica lá embaixo, a gente anda de pé, certo? É um lugar de maior congestão ali do sistema venoso. E se esse sangue entope dentro de uma veia, diferente do que acontece na artéria, parou de passar o sangue, qual vai ser o problema? Vai ser o lugar depois, que está sentindo falta do sangue que passou, que não está passando. Na veia, o contrário. Como ele é um sistema de drenagem, se você entope, onde você vai ter problema? Duas coisas principalmente. Você vai começar a reter líquido, porque o líquido não consegue voltar. Então, por isso que a perna começa a inchar, doer, ficar vermelha. Em geral, uma perna só. Muito difícil ter trombose nas duas pernas. Isso eu gosto de falar sempre para leigo, porque às vezes fica desesperado. Minhas pernas estão inchando, estou tendo trombose.
Trombose dos dois lados, pouco provável. Em geral, quando tem trombose, foi uma veia que entupiu, então é ali aquele membro que está acometido. Então, você vai ter essa complicação no membro. Mas, com tratamento, isso aí, na grande maioria dos casos, a gente consegue contornar. Pode ter alguns problemas mais crônicos depois, que eu não sei se você vai querer conversar sobre isso, que aí são sequelas da trombose. Mas a maior preocupação no momento de uma trombose, por incrível que pareça, não é aí o moço preocupado com o pulmão, não é com a perna. A gente não, é muito raro você ter uma amputação ou perder uma perna por conta de uma trombose venosa. São situações muito extremas. Agora, o que é bastante comum, que a gente tem que ficar atento, é porque essa gelatininha que está ali parada dentro da veia pode soltar um pedacinho e esse pedacinho vai trabalhar ali, subir por dentro da sua circulação e impactar lá no pulmão e fazer o que a gente chama de embolia pulmonar. Que pode ser só dar uma tosse, uma falta de ar, uma coisa que você vai ter que fazer o controle, mas pode ser causa de morte súbita. Aquele paciente que levantou de manhã, deu 2 passos e pum, caiu e já se foi, como um infarto fulminante, e que você não dá tempo de acudir. Por isso que é tão importante prevenir.